Deus. De Jesus Cristo não existia. Porque a tradução de Mashiach, né, em hebraico é ungido, o Cristo é o grego, né? Mas quem criou isso foi Paulo depois. Em Mateus 16, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Deus ama os seres humanos? Ama, a gente acredita que sim, mas factualmente, cadê Deus, porra? Isso que você falou pra mim é um problema gigantesco. O que é o transtorno cognitivo? É quando você olha para um fato ou vê um determinado contexto, uma situação, aí cria uma narrativa. Sim. Assume essa narrativa como sendo verdade, ainda que você não possa verificá-la como real, mas para você é verdadeiro. Sim. E assim você vive, tomando isso como verdade, ainda que talvez não seja. Transtorno cognitivo é um nome elegante para a velha questão deselegante do me engana que eu gosto. É a mesma coisa. Exato. O auto-engano. É o auto-engano. Mas, Maia. por um lado, Aí qual é o problema? é uma questão de sobrevivência também, né? A gente precisa. É o ser porque humano a vida fala, humana eu vou fingir que isso não existe. pra É igual a criança, melhor a questão viver. da criança que é abusada e ela fraciona Cria, a consciência e exatamente. imagina se eu sou outra pessoa, estou em outro lugar, né? Parece que tem até um dispositivo biológico automático, né? Inclusive, cara, tá todo bugado aí. Eu sei, é um canal de corte, né? Corte de sabedoria. Ou esse é o canal oficial do podcast Cortes. Eu não sei, porque tem muita galera criando canais de cortes que pegam podcasts e saem postando, né, cara, os cortes, né, mano? Aí quando vê aí, o cara ganha seguidores pra caramba, ganha inscritos pra caramba, que é a mesma coisa que seguidor, e aí monetiza e ganha dinheiro, mano. Totalmente antiético, como eu vou fazer, rapaziada. De autopreservação. Parece que sim. O Freud, quando analisou isso, ele dizia, olha, o imaginário de uma criança requer cuidados que a gente tem que prestar atenção. Então, digo eu, uma criança acreditar que existe um anjo da guarda que cuida dela, isso é muito importante, porque na hora que ela for dormir, ela reza, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e ela vai dormir tranquila. Isso faz parte da formação da personalidade do ser humano. Nós vivemos um mundo assustador. Então isso é importante. É para trazer a ordem ao caos, né? O problema é você chegar aos 90 anos com a mentalidade que tinha os Cara, é streamer, rezando o Santo Anjo Tá do Senhor. retardado. Não que eu creio que existem anjos protetores, mas... A velha crença do transtorno cognitivo, quando não aplicada com maturidade, gera transtorno. Deixa eu postar amanhã eu quero fazer uma livezinha sobre... Qual é o problema? Tenho certeza temas que mais Deus variados, né? existe. Ok, mas você pode provar? Não pode. Mas é a maior verdade em que todos nós acreditamos. Sim. Eu, inclusive. Sem problema. Mas Deus faz o quê? Deus ama os seres humanos? Ama. A gente acredita que sim. Deus se incomoda com o sofrimento dos seres humanos? A gente acredita que sim. Mas factualmente, a prática da vida aponta para que a coisa não é bem assim, porque crianças são violentadas, os vulneráveis são violentados, desde que a vida, a violência. Aí a gente vai para Thomas Hobbes, filósofo do século XVII, que olhava para a natureza e dizia, putz, por que a guerra natureza... de todos contra todos. O homem é o lobo do homem. A natureza não sabe o que é certo e o que é errado. O predador ferra com a presa. Por que diabos existe predador e presa? Olha para a humanidade e chega nessa sua frase. Por que o ser humano é predador do próprio ser humano? O homem é o lobo, homo então, homini lupus. Cadê Deus, porra? Se a natureza já nasceu com esse defeito todo, qual Deus perfeito, amoroso, onisciente, onipresente poderia existir por trás de uma coisa maluca dessa e em existindo? Ou seja, nós continuamos a ser cretinos porque a gente tem certeza de que Deus no final vai resolver tudo, ou em algum momento vai resolver tudo, aí a gente se permite errar na crença de que vai se ajeitar. Eis o nosso problema. O choque de realidade que nós estamos vivendo agora, né? Agora vai nos despertar para o fato de que não tem ajuda divina que resolva essa questão da IA, que resolva as outras questões que estamos vivendo. Cara, mano, E a gente vai rezar para quem? Vai pedir a quem? Não, eu creio e penso saber que existe um amigo espiritual para Jesus, né? Mas ele não vai poder fazer nada. Jesus... Esses seres, eles podem ajudar de alguma forma, mas também nunca ajudaram. Agora, resolver o problema, somos nós que temos que resolver o problema. Só que nós não temos essa consciência desperta em nós devido ao nosso vício devocional. A terceirização da responsabilidade. Transferir para Deus, Jesus, blá, 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 responsabilidades que nos são próprias. Então, assim, os governos não cuidam disso, os bilionários não cuidam disso, e nós, que estamos mais na base, a gente não consegue se associar ou se consorciar enquanto uma mesma espécie
na mesma família. Porque pra ver existe o um que plano ele pode também fazer. de divisão, né? Para achar mais diferença do que semelhança, né? Que é o dividir para dominar, né? Nós estamos sofrendo loucamente porque os bilionários não têm mais onde esconder o dinheiro que têm. Virou uma coisa Isso é escandalosa. verdade, É mano. tanto E o dinheiro Elon Musk, e cara? o lado cibernético da coisa, o lado da evolução da era do conhecimento em termos de informação. Isso está tão forte que você não tem mais como esconder dinheiro. Mas tu nem pergunta se o Elon Musk almoçou hoje, cara. Tu pensou nisso? Desculpa, mano. Aí isso leva os bilionários quererem acabar com o quê? Com a Com o noção próprio do dinheiro Estado, também, né? com a noção de Estado, de país, para não ter regras, Sim, não ter regulamentação, para que eles possam fazer o que eles querem sim. sem ter, Sem aborrecimento. sem aborrecimento. É igual na história que eu tava escrevendo, né, rapaziada? Que se passa no ano 3000, tá ligado? 3007. É Alternative Hall, né? Onde existe aí um governo mundial, né? Que vulgarmente é chamado de Nova Ordem Mundial. E ela controla tudo, mano, através da Giga, né? Que é a maior empresa de tecnologia aí, que comanda tudo, detém todo o monopólio da história da raça humana no terceiro milênio, né, cara? Então, eu acho que a humanidade vai caminhar pra um negócio desse aí, E, rapaziada. se necessário, acaba o dinheiro analógico, lança o dinheiro digital, que através de um Estado cibernético, se você controla com um botão todos Sim. os seres da Terra. É o controle total que nenhum tirano da história teve. Aí você chega a uma conclusão dessa e vai ver o que os caras falam. Para minha surpresa, Peter Thiel falou exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Sim, sim. Eu Entrega estou preocupado porque eu não sei mais o que fazer com o meu dinheiro e eu não consigo escondê-lo porque descobrem essas leis dos países. Pô, mano, me dá 3 milhões de dólares. Pô, o cara não sabe o que fazer com o dinheiro dele. Não sabe como mais gastar. Manda 3 milhões de dólares pra mim, cara. E vou estar ajudando outras pessoas. Então tu de tabela vai estar me ajudando e ajudando outras pessoas, cara. Então, o cara não sabe o que faz com o dinheiro dele. Ai, não sei o que eu faço com o meu dinheiro. Ajuda as pessoas, cara. Me dá 3 milhões de dólares. Próxima live, vou deixar o meu Pix aqui, tá? Aí, se quem quiser mandar pra ele aí, pro Peter Thiel, o meu Pix, pra ele mandar aí uma grana aí, né, mano? Então veja que E ele se mudou pra Argentina agora porque Buenos o Javier Milei Aires. tá dando livre salvo-conduto pra ele lá, né? é problemático. Não, desde que eu já vi o Javier existe Milei, lá, eu falei, cara, esse cara é muito perigoso. E é a Já me mesma rabei. coisa, só que. Quem então, conhece o meu trabalho sabe que desde a primeira vez que o Javier Milei apareceu, eu falei, isso aqui, esse cara tá aliançado com o Vale do Silício para instaurar na Argentina um protótipo do sistema de controle total digital da sociedade. É isso aí. Não tem mais luz. E aí dizem que ele é maluco, né, cara? Aí dizem que o Daniel Lopes é maluco, tá ligado? Dizem que o Daniel Lopes não bate bem das ideias, mas ele sabe o que fala, rapaziada. Ideias. Não há mais como a gente juntar 5 pessoas para falar disso sem que alguém fique Se aborreça. chateado com o outro, blá blá blá. É. Eu creio que em algum momento Jesus vai vir interferir na história. Eu creio nisso. E a verdade é filha do tempo. E o que, rapaziada, na visão do Daniel Lopes, né? Pra quem não entende muito bem aí, eu sou formado em jornalismo, né, rapaziada? Então eu sou muito bom em criar analogias. Então eu vou criar uma analogia aqui. Imagina que a Terra, o planeta Terra é um grande servidor de GTA 6. Ok? Online, tá? Quando lançar ali o servidor online, vai ser aquela bagunça, mano. Todo mundo felizão, todo mundo querendo aproveitar, fazendo as coisas bonitinhas, outras pessoas tacando terror. E aí vai seguindo a vida, né? Nesse planeta, né, mano? E Jesus, cara, ele é o administrador. Ele é o host, o cara que tá hosteando o server, tá ligado? E administrador. Existem vários administradores. Siddhartha Gautama, Muhammad, Chico Xavier e por aí vai, cara. Vários administradores desse planeta aqui, tá ligado? E um deles é o cara ali que é hosteando, tem a melhor internet, tá ligado? Pra hostear tanta gente assim. Você acha que é fácil hostear 7 bilhões de seres? Ele é tipo isso, mano. Ele é tipo um administrador que vai estar em dado certo momento ali, ele vai parar e pensar, mano, tá bom, né? Já deu, rapaziada, vou ter que fechar o servidor. Aí ele vai ter que fechar o servidor, mas antes ele vai entrar no servidor. Era só um jogo, mano. Era só um jogo, fica tranquilo aí. A minha crença vai ser provada verdadeira ou falsa com o passar dos anos, É né? tipo isso, rapaziada. Então, mas, só para pontuar para o pessoal que me acompanha, o fato de eu crer que Jesus realmente é um salvador, como o nome dele diz, né? Jeová é a salvação, né? E Yehoshua, não me dá motivo para eu ser acomodado.
nem para ser ignorante, no sentido de que a própria Bíblia diz que Deus criou a luz e as trevas. Então eu sou um cristão que eu sei que Deus criou as trevas também, mas eu sei que através de Cristo ele usa o seu filho para poder consertar um problema que estava nessa criação. Mas isso que você falou para mim é um problema gigantesco no cristianismo hoje. O cristianismo hoje, ele não apenas é um cristianismo acomodado, mas também é um cristianismo que se volta muito para a questão de uma entidade chamada Mamon, né? O pessoal virou assim, parece que a igreja... Mamão? Existe uma entidade chamada Mamão, rapaziada? Você frequentar uma igreja é fazer networking para ganhar dinheiro, ou o sinal da bênção divina é ser próspero, né? Enquanto não era o que Jesus pregava. Agora, como você interpreta esse... Exatamente, rapaziada. Se a gente for fazer uma analogia, né? Jesus pregava o quê? Mais aura, menos ego. Tá, rapaziada? Então segue isso aí como sendo uma regra pra tua vida, mano. Mais aura, menos ego, tá ligado? O plano deles, dessa sociedade totalmente monitorada, controlada, dentro desse plano espiritual, você acha que isso é expressão também de forças espirituais que estão influenciando? Você estava dizendo que você é alguém que acredita na volta de Jesus e Sim. que Jesus deverá interferir na história. Não sei se vai, eu acredito, não sei se vai acontecer. Eu faço parte também. Sim. Algum dia, eu não sei se eu estarei vivo. De malucos. Mas... Não, eu também acredito, rapaziada. Eu sei que tem uma galera que não acredita aí, né? Mas é como eu disse, mano. Pra mim, eu fiz uma analogia, mas pra mim é isso. Pra mim, isso aqui é uma grande simulação, tá ligado? Uma grande simulação. Em que, digo mais, você não vive apenas uma vez nessa simulação. Quando você morrer, você vai voltar pra essa simulação. Você vai continuar, porque você tem que estar aqui, né? Também pra ganhar XP, né, rapaziada? Pra quando você voltar pra realidade real, esse XP ele vai ser convertido. Existe XP positivos e XP negativos, tá? Eles serão convertidos tanto em ascensão como esqueci a palavra, mano. Como queda, né? Então pra mim é isso, cara. Pra mim isso aqui é tudo uma simulação e eu também acredito nisso aí. Jesus aí, ele é o administrador, cara. Que pensa que de fato a vinda do mestre é inevitável. Mas tudo, assim, eu sempre digo isso desde 1991. Vinda ou visita, ou seja lá como quisermos chamar, o primeiro contato oficial, indiscutível dos humanos com seres de fora, que penso será capitaneado por essa figura. Mas isso não vai, entre aspas, transformar. Porque assim, uma das características do homem Jesus é que ele não queria usar os superpoderes dele para convencer ninguém de nada. Ah, entendi. Isso sim. Mas seria anti-RP também, né, rapaziada? A gente tem que entender isso aí, não faz sentido. Seria anti-RP, mano. Ele segue as regras. Né? Não é porque ele é administrador que ele vai sair voando na frente da galera. Não, mano. Ele vai seguir as regras do roleplay, né? Jesus é um cara elegante, digno, decente. Sim, ele dá o exemplo. Se você olhar para ele... Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Né? Então, assim, Jesus se ferrou porque não quis ser tão impositivo quanto o pai de Javé. Entendi. Tá certo? Ele preferiu morrer digno do que na minha cota de observação. Sim, lógico. Então, assim, esse ser deve manter esse padrão. Então, mas você crê que naquela ideia que tem um paraíso, que essa realidade pré-universo, Jesus era pré-existente ali? O espírito dele. Sim, mas é como o seu também e o meu também. Só que lógico. O personagem Daniel, o personagem Rogério, o personagem Jesus... Até porque a gente depende do espaço, do tempo da matéria para estar aqui nessa condição de Daniel e Jean ou Rogério. Né? Isso, são epifenômenos que o espírito da gente... São avatares. Coleciona do jeito que um ator coleciona os personagens que ele faz em várias novelas. Jesus é um personagem do espírito dele. Sim. Penso eu. Tá? Então, assim, mesmo eu tendo certeza de que ele virá, Sim. Mas eu não penso que ele vá modificar nada, porque como é que diabos ele vai transformar um cretino em alguém luz como, cara? Mas dentro daquela ideia do anticristo, você crê que tem essa figura que um tirano global vai surgir? Candidato a isso não falta. Mas assim, a questão do anticristo, ela é mais aparece esse termo nas epístolas do Novo Testamento. Sim. Não necessariamente no Evangelho. O que a gente chama Novo Testamento são 27 livros. 21 epístolas, os 4 Evangelhos, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Jesus nunca falou em anticristo, até porque ele fala falsos cristos, né?
Mateus 24, ele fala, surgirão falsos cristos. Eis o problema. Quando Jesus existia, quando ele estava vivo, ele não falou Cristo porque a palavra Cristo não existia no linguajar. Existia como porque a tradução de Mashiach, né, em hebraico é ungido, o Cristo é o grego, né? Mas quem criou isso foi Paulo depois. Ou seja, o ungido. Mas chamar Pedro, Jesus de ungido. Em Mateus 16, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Mas isso seria interpolação posterior. Você acha que encaixaram depois isso? Eu dediquei boa parte de minha vida para estudar o cristianismo primitivo. Perfeito. Poderia citar vários autores aqui, mas assim, Elaine Pagels e principalmente Bart Ehrman. Bart Ehrman, sim. Bart Ehrman é cético. Eu fico com os inimigos de Ehrman, né? Que mostram que os documentos têm uma solidez, né? Mas Bart Ehrman é fogo, né? Mas Bart Ehrman desconstrói tudo. Ele era alguém... Ou seja, rapaziada, mano, eu fico com aquilo que compactua com o meu ego, né, rapaziada? Com o que eu acredito, né? Que acreditava e depois perdeu a sua fé. E começou a estudar. E, por exemplo, o contexto dos livros que eu conheço dele, me parece, são 30. De Elaine Page, são 8. Uhum. Um dos livros de Bart Ehrman, até o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Sim, textualmente é isso aqui, né? E então é com base nisso que eu estudo, né? E assim, aqui eu também conheço a turma que contrapõe. Mas, tem debates muito interessantes do Ehrman contra alguns outros. Eu não carimbo nada, eu tô só colocando. Eles mostram documentos e falam, Ehrman, não é bem assim. Cada um pensa o que... Eu tenho a impressão que é claro que todo mundo tem um viés ideológico. Ninguém fala a partir de uma isenção. Mas eu tenho a impressão que o Bart Ehrman, ele quer muito acreditar que é tudo mentira. Que ele acho que ele era até um cristão pentecostal. É pentecostal. Mas em algum momento deu alguma... Eu não sei se foi uma questão puramente conceitual, acadêmica, ou se teve... Pelo que eu estudei dele... É que todo mundo tem seus viés, né, rapaziada? Né? Esse barbudão aí que parece o Papai Noel, o Valen, tem seus viés, o Daniel Lopes tem os seus viés e o Bart Simpsons, né? Ele vai ter os viés dele, né, cara? Eu tenho meus viés e é isso, mano. Viés são iguais. Eu vou fazer uma analogia, tá? Pros jovens aí do 6-7. Viés são iguais ao todo mundo tem o seu e é individual, rapaziada. Ele foi puramente conceitual. Tá. Ele foi perdendo o fio da meada da fé que ele tinha. Se aprofundando nos estudos. Isso. Tá. Mas assim, minha opinião. Sim, claro. Minha opinião. Não, Bart Ehrman é considerado um pilar da crítica textual, né? Mas eu estudei mais de 10... Sim. Então, assim, até Jesus... Os argumentos são sólidos dele. Até Paulo começar a trabalhar, sim, essa noção de Jesus Cristo não existia. A questão Cristo só existiu depois de Paulo. Como os evangelhos foram escritos 10, 20, 30, 40 anos depois da crucificação de Jesus. Aí ficou mais então fácil a cultura introduzir. do Jesus o Cristo, na época em que os evangelhos foram produzidos, pode ter feito parte. A tese é que Paulo que teria configurado o cristianismo conforme a gente conhece. É uma tese Mas que Jesus defende não isso. Teria se referido a isso nesses termos. E é isso, e é verdade, rapaziada, né? Até porque, né, a gente sabe aí que foi posteriormente que foi introduzido muitos termos na internet na Bíblia, né? E o próprio Paulo foi que fundou querendo ou não, né? Fundou o cristianismo, né, cara? Ele que montou a Bíblia, né? Então tem até uma frase que algumas pessoas falam, né? Que a Bíblia, ela é paulínea, né, rapaziada? Mas o que você acha aí, rapaziada? Desse assunto todo aí do Papai Noel, do Lopes aí, tá ligado? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu sempre gosto de trazer muitos vídeos aqui desse mano aí, né? O João Van Halen. Porque ele é um cara muito viajado, como eu sempre falo, mas ao mesmo tempo eu sinto dentro do meu âmago, rapaziada, que ele sabe muitas coisas.